vamos conhecer agora a funcionalidade do estoque. Então, venho aqui, vamos acessar o estoque. Essa parte é interessante, pessoal, para quem trabalha com compra de insumo para destinar à sua própria equipe. Como você vai fazer esse controle de entrada e saída? Então, você vem aqui, a gente já tem até um piloto aqui de insumo cadastrado, mas eu vou fazer um também do zero com vocês. Então, eu vou adicionar produto. Eu venho aqui e eu coloco esse produto, eu vou colocar isolamento térmico 1/4. E aqui eu posso até colocar a cor branco. Não sei se você vai cadastrar assim, tá bom? É uma simulação. E aqui eu tenho um número de ID, ou seja, se eu quiser começar a etiquetar esse material, ele não vai repetir esse número. Aqui em número de compartimento é onde eu guardo o meu material, então eu posso usar esses termos ou eu posso colocar o que eu já tenho etiquetado na minha oficina. Então eu posso digitar uma nova prateleira A2 e dar Enter, que vai criar da mesma forma. Escolha a categoria, se você não concorda também pode digitar, se é um insumo, se é uma ferramenta, então aqui trata-se de um insumo ou é uma peça. Aqui a unidade é um pacote, quando se trata de parafuso, né, tem um pacote. Então aqui eu vou colocar cada e vocês podem criar também a forma de unidade. Então aqui a quantidade inicial é quanto que eu comprei. Qual foi a quantidade da minha compra? Então eu comprei 50. E qual foi o custo desse isolamento térmico? Então vamos colocar aqui um valor irrisório de 2,13, esse isolamento térmico. E eu quero aplicar uma margem de 20%. Aqui eu tenho algumas margens de 30%, 20%, 35%. Eu posso criar uma nova, então eu digito 0 mais a porcentagem que eu quero. Então eu posso criar uma margem de 15%. E aí automaticamente vai calcular aqui a margem que eu quero colocar dentro do meu valor de venda. Então aqui eu quero trabalhar um valor de 60%. Então aqui automaticamente ela vai aumentar essa margem para 5,33 aqui no meu valor final de venda, certo? E aqui dentro disso ele vai me passar o valor que eu tenho total do meu estoque. Então eu consigo acompanhar, conforme eu vou dando entrada e saída, quanto o meu estoque vale. Isso não é demais, pessoal? Você ter controle do quanto o seu estoque ele tem, que hoje você não tem dimensão do quanto você já investiu, o quanto tem parado, o que você pode rodar, porque esse material está demorando para sair, o que falta de serviço para você destinar esse material. Então, essas informações agora vão constar na palma da mão de vocês. E aqui tem uma entrada e saída que automaticamente ele vai começar a puxar da nossa inteligência aqui dentro da programação do nosso Refrigestão. Então, aqui eu já criei esse produto e eu vou criar, eu posso também copiar do meu Excel e trazer para cá as informações. E dentro disso, eu tenho a entrada e saída. Então, eu posso colocar aqui embaixo, se eu quero dar uma entrada de um material que não tem necessidade de estar lá em cima, ele retornou, então é uma garantia, eu quero voltar com ele para o estoque, eu vou digitar aqui novamente e eu vou dar essa entrada. Então, é uma bobina de cobre, eu quero colocar aqui que ela retornou uma quantidade para o estoque. Eu vou colocar retorno de cliente. Vou usar essa nomenclatura. Quando é venda, você pode colocar venda para o cliente, entrega ao técnico. Você pode nomear da melhor forma. E aqui eu vou colocar a data, então, do dia de hoje. Vou colocar aqui a data de devolução, então foi devolvida hoje. E aqui eu já visualizo que o meu estoque de bobina de cobre, ele deu entrada com 50 e agora ele tem 49. Porém, eu tive um técnico aqui que ele fez uma saída de 2 componentes de 2 bobinas, né, de cobre. E aí eu vou falar, opa, tem um desencaixe. Como tem uma entrada, eu só tinha 50. Se eu só tinha a entrada de 50 e um retornou, então quem deu esse retorno teria que ser o técnico. Se não foi o técnico, tem uma falha. Então não tinha 50, eu tinha 51.
Então, agora é o momento de eu puxar e fazer auditoria novamente no meu estoque. Estão entendendo o raciocínio? Que assim você consegue ter os números na mão para você saber para onde o dinheiro do seu estoque, do seu insumo e ferramentas, para onde que ele vai, e se está certo esse cálculo, se você está conseguindo manter esse controle. Então, aqui eu vou excluir essa entrada e a gente vai falar agora da saída, que é bem interessante também, fazer uma nova saída. Retirada interna significa que foi o técnico, né? Você destinou para ele. E aqui eu escolho o produto, então vou escolher o isolamento térmico de 1/4. Em quantidade, eu vou colocar aqui 8. 8 não, vou colocar 4, vou dar uma saída de 4. E ele retirou hoje. Como é uma saída, essa data de devolução, você até pode colocar, por exemplo, se você trabalha mensurando que você destina material para aquele veículo do técnico durante uma semana. Então, ou seja, de segunda a sábado ele tem para usar esse material. Quando é no sábado, ele tem que voltar para a oficina e bater as OS. E aí, dentro da OS, se tem sobra de material, você tem que entrar de novo no estoque para você não perder o controle, dá a entrada de novo no estoque e você pode dar uma nova saída para ele. Então, ele retornou porque você não usou aquele serviço e aí ele tirou de novo, que assim você vai criando estoque histórico do que entrou e saiu para aquele determinado técnico, tá? E o porquê que ele não usou ou se não foi necessidade, para você ter um controle mais assertivo do dinheiro. Tudo que a gente está falando aqui é para você ter controle de investimento da sua empresa, porque muitos empresários que têm oficina e ele destina compra material e destina para suas próprias obras, seus próprios serviços, eles não conseguem ter esses números na mão e às vezes eles estão com desperdício de material que eles não conseguem nem mensurar. E só através desse controle, que é por isso que o Refrigestão ele veio para ajudar você a conseguir enxergar para onde o seu dinheiro está indo com uma gestão mais inteligente, mais assertiva. Então, é esse o intuito desse controle aqui. Eu coloco aqui, posso colocar uma data de devolução para sábado, que até sábado, se ele não usar, ele precisa devolver, ou a gente entender se vai dar baixa ou não. E aqui eu tenho registrado, então, que eu tive uma saída de 4 isolamentos térmicos. E vamos dar uma olhada aqui no estoque? Então, aqui no meu estoque, nessa visualização de lista, eu tinha entrada de 50 de isolamento térmico e agora ficou 46. Olha que interessante, eles fazem a comunicação. Então, o teu estoque ele vai dando entrada e saída e você consegue agora saber para onde que vai o seu material automaticamente. Eu fiz uma nova compra, faz uma nova entrada de material, deixa ele gerar, porque é um novo custo, né? Então, você deixa ele gerar um novo material, ou você pode pegar o seu estoque e somar com o seu estoque novo e fazer a média desse valor, né, de custo, de quanto que foi, porque isso daí você precisa ter muito claro. Então, ou seja, se eu tenho investido, vamos abrir aqui o isolamento térmico, se eu tenho investido aqui o valor dele de 90, ele me custou 2,13 cada um, eu vou fazer a soma, então, para me dar a média, eu paguei 2,40 agora nessa nova compra. Eu vou pegar esses 2,40 mais os 2,13, eu vou dividir esse valor para achar a minha média. E aí sim eu vou colocar aqui o valor real, vou colocar 2,20 e pouco, 2,28 por aí, para eu conseguir achar a média do meu estoque. Ou eu posso dar uma nova entrada de isolamento, porque mudou até mesmo o fornecedor, então não é mais o mesmo fabricante. Vou dar agora uma nova entrada aqui de determinado fabricante desse isolamento com outro custo. Dentro disso, a gente tem então essa funcionalidade de entrada e saída do estoque, que ela é bem bacana para a gente controlar mais para onde que vai o dinheiro dos nossos insumos. Até a próxima aula.